Bom dia a todos. Daqui a pouquinho a gente já começa, tá? Fixando o material para vocês no site. Bom dia, gente. Se quiser falar um bom dia, eu agradeço, só para saber se vocês estão me ouvindo. Bom, né? Esperar vocês acordar.
Bom dia, então, gente. A gente vai dar continuidade, então, ao conteúdo, né, e depois tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Não tem muita coisa para falar hoje, mas preciso terminar essa parte aí para que a gente possa dar continuidade aí no nosso conteúdo. Só informando a vocês, as notas foram fechadas. O conselho é amanhã. E aí os professores que dão para vocês amanhã, mas eu acho que é durante... acho que vai ser uma parte de manhã e uma parte de tarde, se não me engano. Mas isso não significa que não vai ter aula, tá? Vai ter aula normal. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Deixa eu ver aqui. Amanhã... a de vocês não vai pegar, não. A turma da tarde vai ser de manhã e a turma da manhã vai ser à tarde. É isso aí, para não atrapalhar. Tá? Então, não vai ter problema, não. Então, vocês que estudam de manhã, o conselho vai ser à tarde, e quem estuda à tarde, o conselho vai ser de manhã. O que mais? O material que a gente está trabalhando já está no site, tá? Tá como aula 11 e aula 12. Já acabei de colocar lá. E vocês terão até as quase meia-noite para me entregar a atividade de hoje, tá? Eu já vou abrir aqui e já vou mostrar para vocês. Só peço a gentileza aí na hora de entregar a atividade, que vocês não esqueçam de colocar o nome de vocês no assunto e a série, porque depois para mim localizar é uma loucura, tá? Então, eu vou explicar o conteúdo e depois eu mostro o exercício. Outra coisa, com relação às notas, eu fui extremamente generoso, tá? Não deixei ninguém com I. Lembrando que a falta de entrega de atividade gera falta, tá? É assim que a ITEC está controlando. Então, eles acabam enviando um relatório a cada quinzena. Então, as faltas da semana passada e dessa semana, eles acabam monitorando, né, para saber quem é que está presente e quem é que não está. E, em cima disso, o professor vai verificar se o aluno entregou as atividades. Então, não significa que quem está presente não pode entregar atividade, não significa que quem está presente sempre entrega atividade, e quem não está presente não entrega atividade. É que quem não está presente já chama atenção por parte da ITEC, né? Então, por exemplo, aqui, da sala que tem 40, aqui só tem 12, né? Então, o que que acontece? 13 agora. A ITEC vai me mandar um relatório dizendo dos 27 que estão ausentes, né? E aí pergunta se os 27 que estão ausentes entregaram atividade.
se não entregar a atividade, acaba ficando com falta na semana. Então, tem que tomar cuidado, porque não é falta no dia, tá? É falta na semana. Então, por exemplo, nós temos 2 aulas na semana, na quinta e na terça, né? Aí, se o aluno não estava presente na terça e não estava presente na quinta, ou não estava presente em dos dias, eles me mandam o relatório. E se essa pessoa não entregou a atividade, fica com 2 faltas, não com uma só, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado aí na entrega das atividades para não ser prejudicado com relação à falta. Porém, mesmo assim, eu atribuí falta dentro do que é para preparar, mas eu também teve semana que eu acabei desconsiderando, tá? Para ajudar vocês, mas também não pode ter abuso com relação a isso, beleza? Então eu vou explicar aí o material restante com relação à microempresa e na quinta-feira eu vou passar um novo trabalho com relação a isso aí e a gente continua com o conteúdo, tá? Vou compartilhar aqui o. Bom, deixa eu ver se já está compartilhando, acho que ainda não. Esperar ele compartilhar. Bom, então vamos lá. Dando continuidade aqui. Direito dos sócios numa sociedade limitada. Ele pode participar aí, de, então, o sócio tem direito a participar de forma direta ou indireta na sociedade. Direta, acho que eu já tinha falado isso, mas eu repito, não tem problema. Direta, ele sendo sócio, ele pode trabalhar na empresa, né? Não necessariamente, ele pode contratar um gerente ou vários gerentes que cuidam do negócio dele e ele simplesmente ficar como um fiscalizador dessa operação, tá? Então, se ele quiser, ele pode atuar como o administrador, né, trabalhar na organização, como também ele pode colocar uma ou várias pessoas para cuidar do negócio dele, né? Então isso aí é a administração e fiscalização da administração, né? O sócio tem direito a participar direto como administrador ou indiretamente como um fiscalizador da sociedade, tá? Então não necessariamente ele tenha que trabalhar na organização. Principalmente aí em empresas que têm várias lojas, né? Então não dá para ele participar em todas as lojas, né? Supermercado, lojas de varejo, posto de gasolina, padaria, que eles abrem 3, 4, 5. Então, às vezes os sócios não têm condições de atuar em cada loja e coloca na mão de outras pessoas para poder estar comandando o negócio. Na administração, o administrador, sócio ou não, terá designado pelo próprio contrato social um instrumento separado e terá que especificar a sua função por uma série de deveres previstos em lei. Então, o administrador,
mesmo que não seja o dono da empresa, né, o sócio, ele responde por todos os direitos e deveres previstos em lei, tá? Então isso aí não é porque ele não é dono que ele não tem responsabilidade perante a lei, ok? Bom, administração da sociedade limitada. Desinstituição do gerente. Não sócio se dá por deliberação dos sócios pelos votos correspondentes a mais da metade do capital a qualquer momento. Então eu posso desinstituir um gerente. O que é desinstituir? Eu posso tirar por deliberação. O que é deliberação? Com o consenso dos sócios, né? Como que eu posso dizer aqui? Com o acordo, né, dos sócios, a qualquer momento. Então, se eu achar que algum sócio não está indo direito aí nas finanças da empresa, eu converso com todos os sócios e verificamos para fazer uma reunião, podendo ser desinstituído. É isso que significa. É tirar o sócio da companhia, claro que ele vai ficar sabendo, né? E ele poderá responder por danos materiais, caso ele tenha danos materiais e morais que possa sofrer na ocasião da sua remoção. Então, caso ele tenha cometido alguma coisa que possa prejudicar a empresa, os demais sócios podem solicitar a ele a remoção desse sócio, tá? A destituição do gerente sócio dependerá da aprovação dos titulares das cotas correspondentes, no mínimo 2/3 do capital, salvo se em outra situação. Então, os demais sócios têm que concordar com a retirada desse sócio e dependerá da aprovação de cada um, né? Sabendo que entra tudo aquilo que eu já falei. Caso eu vou tirar um sócio, eu tenho que ter alguém para colocar no lugar, ou então eu tenho que assumir, tem que ter alguém para colocar no lugar, então e aí, se caso eu não conseguir, eu tenho que assumir a parte que ficou faltando, porque a sociedade não tem culpa de o sócio não querer ficar ou ter que sair. Aumento do capital social. O capital social pode sofrer modificações durante o período que a empresa existe, sendo deliberado a ele o aumento pelos sócios. O que é o capital social? O capital social é o dinheiro que os sócios colocam na empresa. Vou colocar esse dinheiro aqui mais para baixo. Então, o capital social é o dinheiro que os sócios investem na empresa. Então, eu comecei lá com R$ 1.000, distribuído em cotas para a sociedade. E aí, num determinado momento, eu quero fazer um aumento desse capital. Eu tenho que convocar uma reunião ou uma assembleia com aprovação de no mínimo 3/4 do capital social. Os sócios terão 30 dias para exercer o direito de preferência na aquisição de novas cotas. Então, o que é isso? Vai ser feito, então, um novo aumento de capital por parte dos sócios, e aí tem que ver se algum sócio quer ter mais participação na sociedade ou não. Isso tem que ser aprovado perante os demais. Transcorrido o prazo, o aumento é aprovado em reunião ou em assembleia de sócios. Reunião e assembleia é a mesma coisa. Para posterior registro em órgão competente. Tá? Então, toda vez que houver uma mudança no capital social, que é o dinheiro do sócio, tem que ter o registro no seu órgão competente.
Aqui nós temos a resolução da sociedade em relação ao sócio. O sócio pode deixar livremente a sociedade, cedendo suas cotas a outro sócio, ou a terceiro, que é um estranho no quadro social. Então são 3 sócios, o A, B e C, o C quer ir embora, e aí o C pode deixar, né, livremente, só claro, não pode abandonar, tem que fazer uma assembleia, uma reunião, informando os demais sócios sobre o que está acontecendo, tá? Ou então colocar uma pessoa terceira, que é um estranho, no quadro social, que é o quadro da empresa. Desde que, no segundo caso, não ocorra oposição dos titulares de mais de 1/4 de capital. Então, os outros sócios têm que concordar por alguém colocar um terceiro, tá? E só isso é colocado em assembleia, em reunião, para ser discutido. Situações que o sócio pode ser excluído. Ele pode ser excluído se ele for considerado remisso, que significa inadimplente. O que significa inadimplente? Ficar devendo para as pessoas, tá? Então, se ele, nos seus atos de empresa, ele começar a ficar devendo, ele pode ser excluído da sociedade perante os demais sócios. Ele também pode ser excluído se ele praticar atos inegáveis de gravidade, ou seja, ele colocar a situação em situações de risco, tá? Porque ele é sócio, ele responde pela empresa junto com os demais. Porém, se um deles praticar atos de gravidade, ele pode ser excluído da sociedade. Se praticar falta grave no cumprimento das suas obrigações, né? Então, deixar de pagar alguém. Se for considerado incapaz aqui é exatamente como diz a palavra, tá? Se ele não tiver condições de sanidade mental para tocar o negócio. Se declarado falido, o que é ser declarado falido? Se ele é uma pessoa que já teve empresa e deu calote em todo mundo, e aí resolveu abrir uma nova empresa, então ele já foi declarado falido, ele não pode ser sócio de nenhuma empresa, porque ele pode fazer a mesma coisa, né? E se caso ele morrer, que haja ingresso, sem que haja ingresso de herdeiros. Então, logo na hora da constituição da sociedade, já tem que estabelecer, ó, se fulano morrer, tem que ter alguém para substituir. Senão a empresa pode ter problemas com relação a isso, tá? Então, tem que, todos esses itens aí tem que estar bem, bem discriminado aí na elaboração do contrato social da empresa. E aí eu quero, então, essas 6 questões, nem tudo que está aí dá para responder com esse conteúdo. Tem que fazer uma relação com o tema anterior que nós trabalhamos aí logo no finalzinho do primeiro bimestre, sobre MEI, né? Então, qual é a diferença de MEI aqui na segunda questão? Deixa eu até arrumar aqui. Segunda questão é qual a diferença do MEI para a microempresa. Essa é o... Eu já compartilho. Então, qual a diferença do MEI para a microempresa? E aí vocês podem me mandar isso até às 23h59. Sempre não esquecer de colocar no assunto do e-mail primeiro a DNB e o nome do aluno, tá? Isso é extremamente importante. Só peço para vocês não
não mudarem essa data. Sei que vocês têm aula agora de manhã, mas aí dá para vocês fazerem durante a tarde aí até o final do dia, tá? Então acho que tá tranquilo aí para vocês fazerem aí e entregarem numa boa, tá? Quem quiser começar agora também fique à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta pode fazer e eu estou à disposição. E o conteúdo de ME eu acabei agora, né? E aí depois na quinta-feira eu falo sobre o trabalho que nós vamos fazer em relação a isso. O conteúdo também já está disponível lá no site, tá? E depois tudo que eu estou falando aqui eu estou colocando lá no canal do YouTube, separado por uma playlist com todos os vídeos das aulas. Fica aqui no Teams, mas aqui no Teams eu não tenho nem me preocupado para saber onde fica. E aí eu baixo o vídeo da aula e tenho colocado no YouTube para facilitar para vocês, porque fica tudo no mesmo lugar, tá? Então, eu vou mostrar aqui, não sei se alguém tem entrado lá. Para vocês verem que está tudo no mesmo lugar, caso queira buscar alguma informação anterior. Então, ó, aqui no canto do lado esquerdo tem todas as disciplinas que eu estou trabalhando nesse semestre: CFE, GFE, CPOC, LE. Então, todas as informações de LE estão aqui nessa playlist. E aí, todas as aulas que eu já tive com vocês, com o pessoal do A, do C e do segundo B, fica aqui. Tá? Então, caso vocês tiverem alguma dúvida e quiserem consultar, estão todos aqui. E a aula de hoje também vai vir para cá. Tá? Então, estão concentrados aqui por, por tema. Tá? Todas as aulas que eu tenho trabalhado aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok, cara, sem problema.
Ok, então se não tem dúvida a gente pode encerrar. Vocês têm essa disposição aí de esse tempo restante aí de uns 15 minutos aí para começar a fazer as atividades. E eu aguardo a atividade de vocês até o final do dia. Tá bom? Agora eu fico aqui à disposição aí mais uns 5 minutos aí para caso alguém queira perguntar alguma coisa. Beleza, professor. Obrigada, viu? Até Eu que quinta. agradeço. Até.